Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje vou responder junto com você uma questão da segunda fase da OAB de Direito Civil. Então vem comigo. Mais um vídeo respondendo questões da segunda fase da OAB, hoje uma questão de direito civil. Vou mostrar detalhadamente no Vademecum como você busca a fundamentação jurídica e vou compartilhar minha tela, a gente respondendo juntos aqui essa questão, tá bom? Já peço para você deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e também nos seguir nas nossas redes sociais. É muito importante que você também me dê essa ajuda, a sua curtida vale muito. Pessoal, vamos lá, já vamos começar. Questão na tela. Sofia era casada no regime da separação de bens com Ricardo há 30 anos, quando se divorciaram. Sofia era dona de casa e estava se recuperando de uma doença grave quando do divórcio. Ricardo, contudo, se negava a prover consensualmente alimentos a Sofia, alegando que ela tem curso superior e pode trabalhar para se sustentar. Sofia afirma que tem 55 anos, está doente e nunca exerceu a profissão, pois Ricardo mantinha a sua necessidade material. Diante desse quadro, Sofia procura auxílio jurídico e seu advogado ajuiza a ação de alimentos. A esse respeito, responda aos itens a seguir. Letra A. Sofia faz jus a alimentos a serem prestados por Ricardo? Pessoal, olha só. A gente tem que analisar algumas situações aqui quando vai responder essa questão. Em primeiro lugar, quem está estudando aí para o direito civil sabe que, como regra, os alimentos não são devidos aos cônjuges, mas sim aos filhos. Agora, em alguns casos específicos, é sim possível a concessão de alimentos aos cônjuges. Nesse caso específico, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Eles ficaram casados durante 30 anos, ela já tem 55 anos de idade, ou seja, é muito difícil uma reinserção no mercado de trabalho, e ela nunca pôde exercer a profissão porque o Ricardo era quem bancava as contas da casa. Então tudo isso deve ser analisado pelo juiz quando for julgar esse pedido aqui. Agora, efetivamente, na segunda fase do OAB, a gente tem que buscar algum tipo de fundamentação jurídica para tentar responder corretamente essa questão. Então vamos lá, sem mais demora, a gente já vai abrir aqui o nosso Vademecum. Vou abrir aqui no índice remissivo do Código Civil e vamos pesquisar por alimentos. Será que a gente consegue encontrar alguma coisa? É uma questão que trata sobre alimentos, então vamos pesquisar sobre alimentos. Olha só, aqui no índice remissivo, nós estamos no índice remissivo do Código Civil. Aqui a gente já acha muito facilmente a palavrinha alimentos. Aqui em alimentos, ele traz os seguintes tópicos: definitivos, linha colateral e prescrição de prestações. Linha colateral não é o caso, prescrição também não, definitivos talvez. Vamos dar uma lida nesse artigo? Artigo 1706 do Código Civil. Na realidade, pessoal, esse artigo aqui ele fala o seguinte: os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Aqui nem está falando sobre alimentos definitivos, não é o nosso caso, então isso aqui não vai ser suficiente para responder essa questão. Vamos então voltar aqui ao nosso Vademecum. Como a gente não conseguiu encontrar em alimentos, vamos pesquisar alguma coisa que possa, talvez, a gente encontrar. Aqui, pessoal, eles eram casados, né? Sofia e Ricardo eram casados. Então a gente pode pesquisar por cônjuge. Aqui tem um tópico, olha só, cônjuges, e dentro de cônjuges tem administração dos bens, anulabilidade dos atos, atos que dependem de autorização e direito a alimentos. Tá mandando a gente lá para o artigo 1694. Vamos dar uma lida nele? Artigo 1694 fala o seguinte: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver, de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da sua educação. Então, pessoal, esse artigo aqui ele é claríssimo, de acordo com o artigo 1694 do Código Civil, é plenamente cabível. Ricardo e Sofia eram casados, então a gente vai responder essa questão com base nesse artigo. Como ficaria? Vou colocar na tela aqui, a gente responderia da seguinte forma: sim, Sofia faz jus a alimentos que devem ser prestados por Ricardo, considerando que... E aí você poderia falar um pouco, né, sobre o caso concreto aqui, considerando que ficou casada com ele
durante 30 anos, possui atualmente 55 anos de idade, nunca tendo exercido a sua profissão, considerando que Ricardo sustentava a casa. Assim, agora a gente vai para a parte da fundamentação jurídica. De acordo com o artigo 1694, caput, a gente quer utilizar o caput, não vamos utilizar os parágrafos, do Código Civil, e a gente dá mais uma lida aqui no caput para a gente ver como que a gente vai fazer essa fundamentação. Então, olha só, ele fala que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que se necessitem para viver de modo compatível e tudo mais. Então, a gente vai só explicar isso aqui. De acordo com o artigo 1694 caput do Código Civil, podem os cônjuges pedirem alimentos uns aos outros para a manutenção da sua condição de vida. Pronto, simplesinho, a gente faz a fundamentação, a gente explica o artigo e dessa forma você ia fechar essa questão, ia obter 1.25 bem tranquilo, ok? Achar esse fundamento foi bem simples, bem fácil, questão sem nenhuma grande dificuldade, certo? Vamos lá, próxima questão na tela. Alternativa B aqui, pessoal, enunciado B, pergunta o seguinte: negado o pedido de alimentos provisórios, qual o recurso cabível? Pessoal, aí a gente precisa entender um pouquinho de processo para conseguir responder essa questão, porque olha só, quando a gente está falando aqui em negado o pedido de alimentos provisórios, isso significa que o processo ainda não teve sentença, certo? O processo começou com a petição inicial, talvez já teve uma contestação no meio, só que não chegou na sentença, porque se já tivesse sentença, não seriam alimentos provisórios, seriam alimentos definitivos. Se fosse na sentença, o recurso cabível seria uma apelação. Agora, como foi uma decisão no meio do processo, essa é uma decisão chamada de decisão interlocutória. Será que cabe recurso de decisão interlocutória ou não? Aí a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: aqui a gente já está falando de direito processual, não é mais uma questão de direito material, então a gente não vai pesquisar isso no Código Civil. A gente vai ter que pesquisar no Código de Processo Civil por ser uma questão de direito processual. Então, pessoal, pesquisando aqui no Código de Processo Civil, a gente vai lá para o índice remissivo dele e vamos pesquisar justamente por decisão interlocutória. Você poderia tentar também pesquisar por recursos. Olha só, aqui em recursos tem uma série de questões aqui. Só que a gente não sabe qual é o recurso, né? Eu estou supondo que você não soubesse qual seria o recurso cabível, porque se soubesse ficaria mais fácil. Agora, se você não soubesse, o que você ia pesquisar? Vamos pesquisar por decisão interlocutória. Será que tem? Aqui em decisão interlocutória, ele traz pra gente agravo de instrumento, conceito e tutela de urgência. Como ele traz agravo de instrumento, que é o único desses três aqui que é um recurso, você já pode entender que o recurso cabível seria o agravo. Mas, claro, vamos dar uma lida no artigo para poder confirmar. O artigo é o 1015 do CPC. Vamos dar uma lida nele? Aqui, pessoal, o artigo 1015 do CPC fala justamente o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Opa! Então aqui a gente já sabe que contra uma decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Agora, será que contra uma decisão interlocutória que indeferiu uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, cabe agravo de instrumento ou não? A gente vai dar uma lida. O inciso 1 aqui justamente fala tutelas provisórias, ou seja, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. É essa fundamentação que a gente vai utilizar. Também foi bem tranquilo de conseguir encontrar essa fundamentação. Já vamos colocar aqui na tela como que ficaria a nossa resposta. Então, olha só, aqui o enunciado está perguntando justamente qual seria o recurso. Você já pode ser direto, agravo de instrumento, e aí você vai explicar, considerando que o artigo, qual que é o artigo? Artigo 1015. 1015. E aí a gente coloca o inciso, que é o primeiro, do CPC, estabelece que contra decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória, caberá agravo de instrumento. Então, bem simplesinho, dessa forma a gente vai conseguir acertar
100% da questão, ganhando toda a pontuação, ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.